acompanha pelas redes sociais e viram que nós começamos meia hora mais cedo. Então o que é que aconteceu à Igreja Nova Esperança? É só para comunicar que nós antecipamos só hoje o nosso culto, porque vamos daqui a algumas horas ter um storm de snow, e então nós, como os irmãos já conversamos, nós antecipamos meia hora para podermos chegar a casa com calma e preparar-nos para o snow que aí vem. Amém? Então, tirando esta informação, vamos ficar de pé e agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui, oramos. Já mencionei os assuntos que os irmãos estão bem de saúde, mas vamos continuar a orar por todos e muito especialmente que Deus ponha a sua mão e para que hoje seja um storm na bênção de Deus. Amém? Então oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, oh meu Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de uma vez mais estarmos neste lugar e viemos aqui com este grande propósito e com a alegria e o prazer de te adorar, de te declarar o nosso amor e a nossa gratidão a Ti por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. Também não queremos esquecer os nossos queridos irmãos, João, Terezinho, irmão Luís Galrão, irmã Leonor, estes queridos que estão ausentes por motivos de saúde, ó Senhor Deus, põe a Tua mão sobre eles, anima-os, fortalece-os, ó Senhor, e oramos por cada um de nós, Senhor, e que este dia também seja um dia debaixo da Tua graça, da Tua proteção, e que nós possamos nesta manhã sentir a Tua presença neste lugar. E é no nome de Jesus Cristo que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Então continuemos na presença de Deus, irmão. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. Aleluia. Este coro diz: louvarão ao Senhor todos os reis na terra. Nós não somos reis, mas nós também louvamos e glorificamos o nosso Deus. Amém? Vamos adorá-lo. Aleluia. Louvarão ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor. Te louvarão ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, cantarão os caminhos do Senhor, porque a glória do Senhor é grande, porque o Senhor está em seus caminhos, porque o Senhor atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe, porque a glória do Senhor é grande, porque o Senhor está em seus caminhos, porque o Senhor atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Te louvarão ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor. Te louvarão ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, porque a glória do Senhor é grande, porque o Senhor está em seus caminhos, porque o Senhor atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe, porque a glória do Senhor é grande, porque o Senhor está em seus caminhos, porque o Senhor atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Aleluia!
Ti, Senhor. Porque a glória do Senhor é grande, porque o Senhor é excelso seus caminhos, porque o Senhor é atento para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Porque a glória do Senhor é grande, porque o Senhor é excelso em seus caminhos, porque o Senhor é atento para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, amém? Digno é Ele de ser exaltado e glorificado. Aleluia! Não há ninguém como o nosso Deus, amém? Aleluia! Santo és tu, Senhor. Como rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como tu, não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Como rio a tua graça flui, a cura está em tuas mãos. Segura em teus braços o aflito está. Não há como tu, Senhor. Não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Surrendering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity long and find there is none like you. Não há como tu, Senhor. Não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. Não há como tu. Ninguém mais toca em meu ser como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu. E por toda a eternidade eu sei, Senhor, não há como tu.
tu, Senhor. Só tu, meu Deus. Aleluia. Só tu podes salvar, só tu podes curar, só tu podes, Senhor, aleluia, resolver os problemas da humanidade, Pai Santo. Só tu, meu Deus, aleluia, porque tu tens a solução, aleluia, por meio do teu único e suficiente Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda a chuva, o rocio do teu amor, enchendo as tuas vidas. Transforma-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Deus manda chuva, derrama do teu Espírito, acende hoje o fogo, sara as minhas chagas, restaura-me, Senhor. Manda chuva, o rocio do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda chuva, o rocio do teu amor, toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Manda chuva, o rocio do teu amor, enchendo as vidas do teu povo, Senhor. Manda chuva, o rocio do teu amor,
transforma-me, Senhor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Toma a minha vida, transforma-me, Senhor. Transforma-nos, Senhor, aleluia. Transforma-nos, Pai Santo. Toma as nossas vidas, Senhor. Estamos aqui, Senhor, aleluia, para sermos tocados por Ti, Senhor, para sermos, Senhor, ministrados por Ti, Senhor, aleluia. Que o Teu Espírito possa, Senhor, tocar a cada coração, Senhor, ministrar a cada vida, Senhor, aleluia. Estamos aqui, Senhor, aleluia, para receber de Ti, Pai Santo. Oh, poderoso Deus, queremos, Senhor, receber de Ti, queremos, Senhor, ser tocados pelo rocio, Senhor, aleluia, da Tua graça, do Teu amor, Amém, Jesus. da Tua presença, Senhor, aleluia. Toca a cada um, Senhor, ministra de acordo com a necessidade de cada coração, Senhor. Oh, Santo és Tu, Senhor, Santo és Tu, meu Deus. Pai Santo, peço, Senhor, que Tu venhas agora usar o Teu servo com poder e graça, Senhor, para que a Tua palavra possa tocar nos nossos corações, Senhor. Senhor, toca-nos, Senhor, aleluia. Pedimos isto e desde já agradecemos, Pai Santo, por tudo o que já fizeste e ainda vais fazer. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, amém, Senhor, amém. Irmãos amados, vamos neste momento receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra, amém? Aleluia. Amém, amém. Podeis sentar-vos, irmãos. Amém? Transforma-nos, Senhor, não é? E que nós desejamos que o Senhor possa mover-se entre nós e realmente, com licença, tirar assim, sinto-me mais à vontade e queremos ser gratos a Deus, não é? Porque Deus nos tem abençoado, nos tem ajudado, tem sido bom para nós, amém? E meus queridos, eu queria nesta manhã ainda continuarmos a partilhar alguma coisa da parte de Deus para vocês, neste tema que nós iniciamos no domingo e se Deus permitir ainda vamos mais 1 ou 2 domingos partilhar alguma coisa sobre isto. E o tema, para lembrar aos irmãos, que o tema que estamos a tentar partilhar convosco é como lavoura, não é? E nós dissemos, e se os irmãos puderem já mais assim colocar ali o texto base da nossa meditação, que está ali em 1 Coríntios, no capítulo 13 e no verso 9, nós podemos aí ver aquilo que é importante receber da parte de Deus este alerta, não é? E o que é que diz aqui o apóstolo Paulo? E nós temos ali o texto e podemos ver, diz, porque nós, diz ele os apóstolos, somos o quê? Cooperadores de Deus, e agora, vós, o que é que ele diz? Sois a quê? A lavoura de Deus e edifício de Deus. E nós dissemos que, então, espiritualmente, nós temos que compreender que nós somos como a lavoura. E temos tentado partilhar alguns aspectos práticos da vida para tentar extrair para nós aquilo que Deus quer ensinar. E dissemos no primeiro ponto que, no domingo, dissemos que Deus é o dono de todos nós. Deus que nos comprou através do seu sacrifício de Jesus Cristo e nós somos da sua propriedade, não é? Então aí, porque Ele é o dono das nossas vidas, Ele preocupa-se connosco e, como dissemos em segundo lugar, Ele dá à igreja, ao acesso a cada um de nós, os servos, os líderes, os homens de Deus, para trabalhar na nossa vida, para, como diz o apóstolo aos Efésios, que Ele nos dá os dons para o aperfeiçoamento, e é isso que Deus quer, e os servos de Deus são para isso, e terminamos dizendo que
os servos de Deus, eles têm uma grande responsabilidade, não é? É cumprir, fazer cumprir aquilo que Deus estipulou, determinou, porque Ele é o dono. Ele faz aquilo que Ele quer, não é? Ele faz aquilo que lhe apraz, e nós dissemos então que os líderes, eles têm que ser submissos e temos que obedecer a Deus, porque nós, Igreja de Deus, e nós, cada um individualmente, somos o quê? A propriedade especial, particular, querida do nosso Deus. Amém? Hoje eu vou partilhar convosco um terceiro aspecto que também é importante e que também precisa de ser observado por cada um de nós, já que somos, o que é que dissemos? A lavoura, não é? E irmãos, como lavoura, cada um de nós, cada cristão, não é? Ele não pode exigir do líder, do servo que Deus escolheu para liderar, que ele mude as ordens que vêm de Deus, certo? Porque infelizmente às vezes isto acontece, não é? Às vezes as pessoas, os crentes, não gostam da mensagem, ficam, apreensivos e querem alterações, mas nós vamos entender isto da parte de Deus, que nós, como lavoura, não podemos exigir que as ordens que vêm de Deus sejam alteradas, não é? Vamos pensar na prática, no literal, até talvez podemos fazer aqui numa imaginação de uma personificação da terra, se ela falasse. Você imagine que a terra podia falar. E o dono da propriedade diz assim ao trabalhador, ao agricultor, aquele que trabalha a terra, diz assim: olha, semeia nesta minha propriedade trigo. E o que é que vocês acham que a terra diz? Não diz nada. Tem que se submeter. A terra não diz: não senhor, não semeie trigo, semeia batatas. Nem diz: não, aqui não quero nada, deixa-me livre, eu não quero nada em cima de mim, eu quero estar livre. Não diz isso. Porquê? Porque ela é lavoura. Ela tem que se sujeitar aos desejos daquele que é o dono da propriedade. Transportando isto para o campo espiritual, o que é que nós podemos perceber? Que é isso mesmo que Deus nos quer ensinar quando Ele diz: vós sois a lavoura. Então nós, de certa forma, também não podemos exigir, não é, que os líderes, que os servos de Deus alterem, tornem a mensagem mais fácil, mais agradável. Não quero isto, eu quero aquilo, eu quero viver à minha maneira, eu quero sentir à minha maneira. Irmãos, isto está fora do plano e do contexto bíblico. Porquê? Porque nós somos lavoura. Irmãos, mas não é isso que eu estou a dizer apenas por eu dizer. Vamos ler um texto, irmão Wesley, por favor, pode colocar ali. 2 Timóteo 4, 3, 4. É o alerta que o apóstolo Paulo faz. Olha, veja o alerta que ele diz lá em 2 Timóteo 4, 3, 4. Ele diz assim: porque virá tempo, o que é que diz lá? Em que não sofrerão o quê? A sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que é que eu disse? Que muitas vezes a lavoura, no sentido espiritual que somos nós, queremos que alterar. Não queremos aceitar, não é? E aqui o que é que nós vemos aqui? Vejam que o apóstolo Paulo diz: cuidado, porque vai haver tempos em que as pessoas vão rejeitar a própria verdade. As próprias pessoas não querem ouvir a mensagem verdadeira de Deus, não é? Eles não são como a própria lavoura no sentido literal, que aceita e que tem que se submeter. Não, o crente, o cristão, muitas vezes está a rejeitar e está talvez a exigir que os líderes mudem a mensagem porque lhes torna difíceis. Vejam aqui o que é que o apóstolo Paulo, e eu queria chamar a vossa atenção para dois comportamentos, não é? Que o próprio cristão reage. E nós estamos a pensar, eu não estou a desviar do contexto. O que é que nós somos? Lavoura. E a lavoura não, desculpa a expressão, não discute, não manda alterar as ordens que vêm do dono da propriedade. E é isso que eu digo muitas vezes espiritualmente. Os cristãos, as pessoas, querem alterar. A mensagem é dura, a mensagem é difícil, isto não. E querem muitas vezes. E hoje, infelizmente, há muitas igrejas, muitos pastores que estão
a aceitar isto e não falam do pecado, não falam do novo nascimento, não falam de transformação, só falam de prosperidade, de amor, de disto e daquilo. Porquê? Porque o povo não gosta de ouvir algumas verdades que vêm da palavra de Deus. Amém? Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é para esta verdade. Como lavoura, o que é que nós temos que fazer? Aceitar aquilo que Deus, o dono das nossas vidas, determina. Não é? E veja aqui o que é que diz o apóstolo Paulo. Veja aqui. Diz que vai haver tempo em que não sofrerão essa doutrina. E veja qual é o primeiro comportamento que denuncia, não é? A rejeição da verdade ou o desconforto da verdade. O que é que diz lá? Eles terão o quê? Comichão nos ouvidos. E nós sabemos que literalmente o que é comichão? É aquela sensação de desagradável, do incómodo. Que coisa terrível, não é? E no sentido espiritual, o que é que isto significa? Significa que muitas pessoas se sentem desconfortáveis, não é? Insensíveis à mensagem que vem de Deus. Não é? É o que ele diz, tem comichão, o desejo de ouvir coisas agradáveis é aquilo que está no ego das pessoas, não é? As pessoas não querem ouvir a repreensão, não querem ouvir que Deus diz, tu tens que, como disse a Nicodemos, necessário-te é nascer de novo. Eles não querem ouvir a mensagem de Deus que diz, quem está em Cristo, nova criatura é, já não podem viver a mesma da maneira que se vivia, mas somos uma nova criatura, há mudança de vida, mas infelizmente há muita pessoa, muito cristão que não gosta disto. E então o que é que isto significa para eles? É rejeitar deliberadamente a mensagem que vem do dono da nossa vida, não é? E não aceitam, não é? Rejeitam. Irmãos, mas o apóstolo Paulo está a alertar algo, não é? Que não era novo, porque se o irmão voltar ao Velho Testamento, lá em Isaías, no capítulo 30, 9 e 10, você vê que este alerta que o apóstolo dá, já se tinha verificado no tempo do profeta Isaías, não é? Olha ali o que é que diz Isaías 30, 9 e 10, que já naquele tempo, não é? Olha o que é que diz Deus, porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que quê? Não querem ouvir a lei do Senhor. E que dizem aos videntes, não vejais. E agora o que é que eles dizem aos profetas, aos líderes? Não profetizeis para nós o quê? O que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. E tende para nós enganadores lisonjas. Irmãos, isto às vezes humanamente é difícil de entender, não é? Porque humanamente ninguém gosta de ser enganado. Ou gosta? Ninguém. Mas no sentido espiritual, era isso que o povo de Israel, o povo de Deus, queria. Engana-nos. Não digas as verdades. Nós não estamos interessados em verdade. Nós estamos interessados em quê? Em coisas que sejam agradáveis, que levantem o nosso ego, que nos ponham emocionalmente lá no cimo. Não, cara, para com isso. Irmão, lamentavelmente, o que é que nós vemos aqui? Que Israel estava-se a esquecer das bênçãos que tinham recebido de Deus. Estavam a esquecer aquilo que Deus tinha feito e estavam a confiar em quê? Em um homem, em coisas que não eram reais. O Deus verdadeiro, o Deus que os abençoou, o Deus que os fez vencer, para eles não era importante. De certa forma, podemos dizer que o desejo deles estava no Egito. Eles gostariam de voltar para trás, gostariam de voltar àquilo que tinham passado. Estavam a negligenciar e a afastar-se de Deus. Oh, irmão, que tristeza, não é? Nós olharmos para isto e muitas vezes também vemos que no sentido espiritual de hoje há muitas pessoas, não é? Que estão-se a esquecer daqueles bons momentos que passaram na presença de Deus, estão-se a esquecer daquilo que Deus abençoou. Porquê? O que eles querem é que o seu ego, o seu orgulho, a sua pessoa seja exaltada, esteja bem, mas que Deus nos ajude, irmãos. Porquê é que diz aqui o apóstolo Paulo? Tem que comichão. Ficam insensíveis, é doloroso. Mas repare que ele depois diz alguma coisa mais. Quando a pessoa está tem esta
Como é que eu agora está-me a faltar o termo? Está a ter incómodo, assim é que é. Está a ter incómodo, está a ter uma sensação desagradável com a mensagem de Deus. Eles procuram, não ficar apenas por ali. Eles tomam outra atitude. E vamos ao versículo outra vez, irmão Wesley, 2 Timóteo 4:3. O que é que eles dizem? Tendo comichão nos ouvidos, o que é que eles fazem? Amontoarão para si doutores, vão buscar pessoas, conforme as suas próprias concupiscências. Eles vão à procura de pessoas, muitas vezes vão à procura de igrejas, de outros movimentos, de outras situações que lhes sejam agradáveis. Que venham ao encontro do seu ego, da sua natureza, Não se querem retrair, não se querem mudar, não querem sofrer a transformação própria de que Deus exige de cada um de nós, mas eles vão procurar pessoas que alterem a verdade. Vão à procura de pessoas que digam amém com aquilo que eles querem, Irmão, mas isto também para vos dizer que não é novidade, Irmãos, lá nós podemos ver em Êxodo, que em certo momento, quando Deus chama Moisés, a ir ao monte para receber as tábuas, para ter uma relação com Deus, Arão ficou com o povo na liderança, e o que é que o povo decidiu? Alterar, substituir Moisés por Arão. Porquê? Porque eles sabiam que Arão ia lhes facilitar. Arão ia ceder, E vejam o que é que diz aqui, lá em Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés desce, depois de ser alertado por Deus, porque Deus estava triste por tudo o que estava a acontecer. Olha o que é que diz aqui o verso 21, Êxodo 32, 21, diz: E Moisés disse a Arão, quando ele cá chegou, que tem feito este povo que sobre ele trouxestes tamanho pecado? Então disse Arão, olha o que é que disse Arão: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes, o que é que diz lá? Diga comigo. Este povo é inclinado ao mal. E repare, e eles me disseram. O que é que aquele povo disse? Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. E agora o verso 24. Então eu disse. O que é que ele disse? Antes, já lá vamos lá. O que é que ele disse? Por outras palavras, no nosso dia-a-dia. Ok, está certo, é isso que vocês querem? Tudo bem, não tem problema. Não se enervem. Vamos fazer o que vocês querem. Então vamos à leitura do texto então. O que é que ele diz lá? Quem tem ouro, arranque-o e deram-mo, e lancei-o no forno, e saiu este bezerro. Prontos. O que é que nós estamos a ver aqui, irmãos? Aquilo que eu estou a dizer. No sentido figurado, a lavoura, o povo de Deus, manda que o Arão substitua a mensagem que vem de Deus. Quer substituir. Ele substituiu Arão por Moisés. Porquê? Porque Arão facilitava, Mas Deus, irmãos, e o grande problema que nós temos aqui, e temos que refletir isto, é que isto não agrada a Deus. Deus não concordou com isto. E vejam o que é que diz o verso 27 e 28 deste Êxodo 32. Deus não ficou assim, paciência, olha. Não, olha o que é que ele diz lá. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mata cada um a seu irmão, e a cada um seu amigo, e cada um o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra do Senhor. E agora, cá está a consequência de exigir a mudança às coisas que Deus tinha determinado. E caíram do povo aquele dia o quê? 3.000 homens. Irmãos, que Deus nos ajude. E o alerta para nós hoje, e é isto que eu quero dizer: não vamos tornar-nos rebeldes diante de Deus. Vamos aceitar. A mensagem não é fácil, amém. Às vezes a mensagem costuma, deixem-me usar uma expressão muito popular portuguesa, parece que
torce-nos a orelha, não é? Mas, irmão, é para o nosso bem. Deus é que conhece todas as coisas. Deus diz que Ele não deseja mal para nós. Ele só quer o bem de nós. Só que nós, muitas vezes, não dominamos o nosso ego. Por isso diz o apóstolo Paulo, crucificai a vossa carne, não é? E eu tenho dito aos irmãos muitas vezes, e vou repetir, e para lembrar, como aquela pessoa que disse que nós muitas vezes crucificamos a nossa carne, não com os cravos, mas com taxinhas, com coisas pequeninas, que basta um esforçozinho da carne, já ficamos livres. E é isso que as pessoas muitas vezes querem liberdade, querem fazer o que querem. Mas irmãos, aqui o povo decidiu substituir Moisés por Arão, mas Deus os trouxe o disciplina. Né? Irmão, não foi o único caso. Há outro caso que eu quero recordar aos irmãos, e isto para reforçar a grande responsabilidade que é nós não querermos aceitar a fidelidade e as ordens que vêm de Deus. Não é? Temos o caso que é bem conhecido, e eu vou lembrar, o caso de Saul. Não é? Irmãos, ali em 1 de Samuel, no capítulo 15, 2 e 3, nós vemos uma ordem que vem de Deus. Olha o que é que diz lá o verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, e é a ordem que ele dá a Saul, vai, pois, agora e fere Amaleque. E agora repare, e destrói... Cá está a ordem que vem de Deus. Destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até à mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até às ovelhas, desde os camelos até aos jumentos, etc. Deus diz, quero tudo destruído, porque eles foram oposição, eles são contra o povo de Deus, eu quero tudo destruído. Só que passado um tempo, vamos ao verso 15, ao verso 14, desculpe, irmão, verso 14. Então, de repente, Samuel chega, e o que é que diz Samuel? Espera aí, que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mungido de vacas eu ouço. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque... Ora, diga comigo forte, o povo o quê? Perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para os oferecer ao Senhor teu Deus. E o resto, porém, temos destruído totalmente. Veja, a ordem de Deus é, destrói tudo. Mas o que é que diz Saul? Olha, mas o povo perdoou. O povo decidiu mudar a ordem de Deus. E depois, irmão, há um outro detalhe aqui que eu não vou me alongar muito, mas acontece isso. Muitas vezes, às vezes isto, na minha experiência de pastor e de acompanhar outros colegas e dos anos que vivi com o meu pai, normalmente acontece sempre as coisas que estão aqui. Aquele crente que está errado, que quer a vida à sua maneira, não é? Muitas vezes desculpa-se. E repara o que é que eles disseram aqui. Nós trouxemos os bois e tal, para quê? Para fazer um sacrifício a Deus. A gente até foi com uma boa intenção. Isto não foi para desobedecer a Deus. Achamos por bem que aquela ordem de Deus estava um bocadinho. Não é o que às vezes acontece? A mensagem de Deus é muito dura. Se ela fosse um bocadinho mais branda, nós muitas vezes queremos alterar. E foi o que diz aqui o texto. Irmãos, eu tenho dito muitas vezes, eu não costumo falar muito, mas gosto muito que vocês leiam, porque o texto está lá. O povo é que decidiu que era para ofertar ao Senhor. Estavam a tentar comprar Deus. A lavoura decidiu, não. Isto agora cá de semear trigo. Não, Senhor, temos que mudar esta coisa, não é? Irmãos, que Deus nos ajude a chamar a atenção. E vocês sabem que de repente Saul refletiu tudo e olha o que é que ele diz. Aqui no verso 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, não tenho obedecido, não é? E as tuas palavras. Porque, diga, temiu quem? Temiu o povo. Cá está o povo, cá está a lavoura. Não é?
Cá está a lavoura a ter a sua interferência. Também o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Eu estou arrependido. Porém, Samuel disse a Saúl, não tornarei contigo, porquanto o quê? Rejeitastes a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Oh, irmãos, mais uma vez nós vemos que Deus não deixa passar em vão a sua desobediência. Não é? Ele diz, irmão, e nós sabemos, conhecemos a história, o grave que foi, as consequências graves que vieram com Saúl. Não é? Deixou de ser rei, o Espírito de Deus se afastou de Saúl, e quando o Espírito de Deus se afastou de Saúl, ele ficou angustiado, ficou transtornado, ao ponto de ir à procura, não de Deus, mas de uma adivinha, não é? De uma bruxa ou outra, uma adivinha, para mostrar-lhes, dizer qual era a vontade de Deus, quando no fim de contas, ele é que estava errado. E ele disse a Davi, estou arrependido, mas não estava nada arrependido. E vocês não sabem muito bem o que diz a Bíblia, que Deus conhece o coração. Aquilo foram palavras de emoção naquele momento, mas Deus percebeu que não era verdade. E então qual foi o resultado? Ele foi à guerra e terminou ali. Atirou-se sobre a sua própria espada e suicidou-se. Oh, irmãos, que terrível. Porquê? Repara o que ele diz. Foi o povo. O povo, eu tive medo do povo. É o povo, não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude a perceber como é importante. E é neste contexto, se o irmão ver ali em 1 Samuel 15, 22, que o próprio Samuel dá aquilo uma nota muito importante para cada um de nós. Porém, disse Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, que era o que eles queriam fazer, não é? Como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender, melhor do que a gordura dos carneiros. Amém? Oh, irmãos, ele diz, o que é importante para Deus é a obediência. Aquele enredo que eles estavam a tentar mostrar a Deus, mas Deus não se deixa enganar, Deus é soberano, Deus sabia perfeitamente qual tinha sido a ordem e o povo alterou. Mas, irmãos, que Deus nos ajude. O que eu queria nesta manhã tentar sensibilizar a todos nós é a grande responsabilidade que nós temos de não ser submissos e não ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Oh, irmãos, agora, o último exemplo para terminar hoje na nossa meditação, eu queria partilhar convosco um episódio que eu penso que nem todos os crentes, nem todas as pessoas conhecem, mas é mais um episódio muito importante para nós percebermos a gravidade de não obedecermos a Deus e muitas vezes deixar-nos levar por pessoas que se dizem que estão a receber mensagem de Deus, mas não estão. E estão a enganar o povo. E Deus também não pactua com essas coisas, não é? Vamos ler, há um texto lá em 1 de Reis, no capítulo 13, este é o texto principal, não é? Onde vemos aí um jovem, e eu vou em breve resumir para depois ler o texto que importa, fazer um breve resumo daquilo que nós encontramos neste capítulo. 1 de Reis, no capítulo 13. O rei Jeroboão, ele era o rei do norte. E para ele não queria que o povo descesse a Jerusalém para adorar a Deus, ele decidiu fazer um altar e bezerros para levar o povo a ficar em Judá, ali na Betel, para ficar ali a adorar os deuses e não descer a Jerusalém para adorar o quê? A Deus, que essas eram as ordens que vinham de Deus e era isso que toda a gente sabia, que era isso que Deus tinha ordenado, para adorar a Deus. E esse rei Jeroboão, ele decidiu fazer isso. Só que Deus não pactua com esse tipo de alterações. E o que é que ele fez? Ele enviou um jovem profeta para ir lá à cidade e trazer justiça contra
o próprio rei e contra o povo, porque estavam em desobediência à palavra de Deus. Eles não estavam a seguir a verdadeira adoração a Deus, que era em Jerusalém. E o profeta vai lá, dá a sua mensagem, é corajoso, diz que Deus não está contente e que para provar que Deus era verdadeiro, ele disse, este altar vai ser fendido, vai ser rachado, a cinza vai ser derramada. E quando o rei Jeroboão ouve isto tudo, ele fica tão revoltado e ele decide mandar prender o profeta e estende a mão para dizer, prendam esse homem. E quando ele estende a mão, diz o texto da palavra de Deus, que a mão dele ficou paralisada e secou. E como o profeta tinha dito, o altar fendeu-se, tudo ficou. E ele ficou e viu, afinal, que Deus tem todo o poder. E ele pediu ao profeta que, por favor, ora esse Deus de todo o poder, ora para que ele me restitua a minha mão. E isso aconteceu. O profeta orou, e Deus restituiu a mão ao rei, e o rei ficou tão emocionado, e agora sim, vamos agora ao que me interessa. Esta foi a introdução, porque a partir daqui é que eu queria que os irmãos lessem o texto, que é longo, mas vamos com calma, e os meus queridos colegas ali vão nos ajudar. Verso 7, 1 de Reis, no capítulo 7, diz assim, e o rei, irmãos, após o milagre, depois de ser restituída a sua mão, e está tudo normal, disse ao homem de Deus, olha o que é que diz lá, vem comigo para casa e conforta-te e dar-te-ei um presente. Aqui nada mais, nada menos do que o rei estava a tentar aliciar, comprar o profeta. Vem para a minha casa, sente. Mas olha o que é que diz lá o texto, o verso 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim, repara o que é que diz aqui, e é importante que vocês fixem isto para entendermos o resto da história. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo, o que é que Deus lhe disse? Não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde viestes. Assim, por outro caminho, e não voltou, e assim ele obedeceu a Deus, e o profeta disse, não vou ficar, e ele diz que voltou por outro caminho, por onde viera a Betel, né? E morava em Betel, olha agora o que é que diz ali, e lá em Betel morava o quê? Um profeta mais velho, né? Um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram tudo aquilo que aconteceu, o que é que o profeta tinha acontecido, o que é que tinha acontecido ao altar, tudo ficou, e eles contaram. E diz o verso 14, para abreviarmos a história. E este homem profeta mais velho, foi após o homem de Deus e achou-o assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe, és tu o homem do Deus que vieste de Judá? E ele disse, sou. Então lhe disse este profeta, vem comigo à casa e come pão. Porém, o que é que ele disse, o profeta? Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. E agora, olha o que é que ele diz. Porque me foi mandado, por quê? Pela palavra, não é? Pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele disse, agora cá está o tal problema e o alerta que eu quero chamar a vossa atenção. Até aqui, o que é que nós tínhamos? Uma obediência total deste jovem à palavra de Deus. Mas agora, vejam o que é que acontece. Aqui vais. E ele disse, este profeta, também eu sou profeta como tu. E agora? E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba. E o que é que diz o versículo lá no fim? Porém, mentiu-lhe. Irmãos, não vou. Mas eu também sou profeta. Deus me revelou, Deus me falou. O que é que nós ouvimos hoje muitas vezes?
qualquer coisa na vida das pessoas. Sabe, Deus me mostrou, Deus me falou, Deus me revelou, eu tive um sonho, eu falei, eu irmão e tal. Eu também sou de Deus, eu também sou um servo de Deus. E o que é que acontece? As pessoas fazem o mesmo que fez este jovem. O que é que ele diz aqui? E olha o que é que aconteceu. Diz aqui o verso 19. Assim voltou o profeta com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Já viram? E agora, verso 23. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o jovem que fizera voltar, e este depois se foi, e o que é que aconteceu? E um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Não quero ser indelicado com ninguém, mas é interessante esta parte final. Não sei se vocês deu para entender. O leão matou o quê? O profeta. Não matou o jumento, nem destruiu o jumento. Matou o profeta. E quando as pessoas encontraram tudo normal, só encontraram o quê? O profeta morto. Irmãos, o que é que isto significa? Que afinal estava ali uma intervenção divina. Deus não permitiu que o leão, já que destruiu, não, estava tudo. Só veio ali a mão de Deus sobre o profeta. Porquê, irmãos? Porque o profeta, tendo uma revelação de Deus, desobedeceu à oração de Deus, levado pela expressão de que eu também sou o teu servo, Deus também me falou, Deus também me disse, Deus ficou, irmão, e lá está aquilo que nós hoje muitas vezes vivemos. Não quero ser indelicado com ninguém, eu só apenas estou a mostrar aquilo que está na palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz, e eu tenho referido isto muitas vezes, para mim, há aquele texto que diz, tudo o que foi escrito para o vosso ensino foi escrito. Então, irmãos, Deus ao permitir relatar isto aqui é porque tem grandes lições para nós. Irmãos, e você vai dizer, pastor, então qual é o ensino que nós temos que tirar daqui? Irmãos, eu tenho 3, 4 versículos para vos mostrar qual é o ensino que a palavra tem perante isto. É um relato real. Vamos lá ler o primeiro em Deuteronômio, no capítulo 18 e verso 22. Olha, vamos começar por ali. Diz assim, é Deus que está a falar. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Quando um profeta disser, eu recebi, eu falei, o Senhor me falou, o que é que nós temos que fazer? Temos que esperar para ver se realmente é ou não é a palavra de Deus. 1 de João 4:1, olha o que é que diz ali, ainda no mesmo contexto. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai o quê? Se os espíritos são de Deus. Porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Provai. Irmãos, por favor, não se deixem levar por alguém que diz Deus me falou, Deus me mostrou, eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu sinto, e essas coisas todas as pessoas podem dizer, mas irmão, você, como um verdadeiro cristão e servo de Deus, desculpe a expressão, ponha o pé no travão e diz assim, calma aí. Olha o que é que diz, provai os espíritos, vede, esperai o tempo. 1 de Coríntios 14, 29. Olha o que é que diz lá. Às vezes muitas pessoas e muitos irmãos ficam nervosos e esquecem-se o que é que diz a palavra de Deus. 1 de Coríntios 14, 29, que diz assim. E falem 2 ou 3. E agora, leia comigo. E os outros julguem. Sabe o que é que isto significa? E os outros julguem? Quer dizer, não te deixes levar só porque alguém disse que Deus lhe tinha mostrado. Não te deixes levar porque alguém disse, Deus me falou. Temos que julgar. As pessoas têm o direito e a liberdade, como aquele profeta, de dizer aquilo que sentiu. Mas nós só podemos aceitar de acordo com aquilo que Deus também nos mostrou. E termino
dizendo uma coisa lá neste contexto de ensino, 1 Tessalonicenses 5, 20, 21, que diz assim: não desprezeis as profecias. Isto é importante. Não vamos dizer, isto agora... Não, calma. Não desprezeis. Não é? Quer dizer, mas agora o que é que diz? Examinai tudo. Ponham à prova todas as coisas. E agora, retendo o bem. E vou terminar estes aspectos de ensino bíblico a respeito das profecias e daquilo que se diz, tendo em conta o alvo da profecia. Alguém que transmite uma profecia, alguém que diz que Deus lhe mostrou, Deus lhe falou, você veja o que é que diz a palavra de Deus acerca da profecia. Diz lá, 1 Coríntios 14, 3, diga comigo. O que profetiza, fala aos homens. Mas fala para quê? Repare, para edificação, para exortação, para consolação. Agora deixem-me eu dizer. Então o que é que resumimos aqui? Que as profecias servem para quê? Para edificar, para exortar, para consolar, mas não para controlar nem condicionar a vida das pessoas. Certo? Porque há muitas pessoas que usam Deus me falou, Deus me mostrou, mas não é neste sentido. É no seu sentimento, estão emocionados, muitas vezes, e eu tenho dito isto, tenha muito cuidado, porque nós, eu tive um sonho. Irmão, os sonhos são muitas vezes resultado daquilo que nós durante o dia pensamos e imaginamos. E depois vamos dormir e o sonho vai continuar. Irmão, mas então Deus não pode falar por sonhos. Pode. Mas você o que é que diz aqui? Examinai. Se o irmão recebeu algo que pensa ser da parte de Deus, você tem que esperar. Ou então, aquilo que eu digo com muito respeito, partilhe com o seu pastor, partilhe com alguém que tem autoridade divina, diz assim, irmão, eu senti isto, o que é que acha? Acha que isto é da parte de Deus? E o que é que eu tenho que fazer? Ok, irmão, eu vou orar. Não é? Já há uns anos atrás alguém chegou ao pé de mim, pastor, eu recebi da parte de Deus que o irmão devia fazer isto, assim, 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 Deus me mostrou, eu tive um sonho e E eu disse para essa pessoa, ok, irmão, sim senhor, eu vou orar ao Senhor, vou partilhar isto com os irmãos do ministério, e se nós todos juntos acharmos que está certo, amém. E ele todo assim um bocadinho autoritário para mim, quer dizer que o irmão não está a acreditar no que eu estou a dizer, nem no que eu senti da parte de Deus. Eu disse, não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que eu agora vou orar, vou partilhar com os meus colegas de ministério, porque eu não dirijo a igreja por mim, não estou a falar de doutrina, estou a falar em assuntos privados, sociais, eu não faço nada sozinho, eu tenho que partilhar com os meus colegas, e se Deus mostrar e falar a cada um de nós, e se todos nós sentimos, amém. Agora, se algum irmão se sentir desconfortável, é sinal que não. Irmão, este é que é o papel de cada um de nós. Amém? O que é que este profeta deveria ter dito? Depois daquilo que eu vos disse, o que é que ele deveria ter dito? Ok? Dá-me um tempo. Olha, podes regressar para a tua casa, que eu vou ficar aqui, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou ver o que é que Deus me diz. Se Deus, é isso que eu digo. Então quer dizer, Deus disse a ele para não ir. E depois vai dizer ao outro, olha, diz afinal eu arrependi-me de dizer para voltar para trás. Irmãos, o que é que a Bíblia diz? Que Deus não se contradiz. Então Deus devia ter mostrado àquele jovem profeta quando ele puxou assim, Deus, ajuda-me, esclarece-me, será que isto vem da tua parte de Deus? E Deus certamente ia dizer, não, continua. Irmão, não, ele não fez isso, buscou. Então é isso que eu quero dizer, irmãos. Nós como lavoura, não podemos alterar nada, nem forçar ninguém a alterar, seja aquilo que Deus tem dito. Porque a palavra de Deus, ela é eterna, verdadeira, não muda. Não é o que diz a palavra de Deus? As minhas palavras não mudam. Elas permanecem para sempre, irmãos. Então, o que é que nós vemos aqui? Que muitas vezes, no nosso ambiente espiritual, acontece. Pessoas que vêm e falam o quê? Por emoção. Eu não estou a dizer que as pessoas não falem
com consciência. Não, é porque eles são emocionais. Muitas vezes, não é? Nem vou para o outro lado de interesse. Não, emocional. Ficam tão emocionados, é verdade. Mas temos de ter cuidado que nós temos que o quê, irmãos? Receber da parte de Deus, mas saber esperar, saber orar. Saber ver, se Deus tem, Ele vai confirmar, Ele vai repetir outra vez, amém? Então que Deus nos ajude, irmãos. O que eu queria dizer a vocês é que nós não podemos deixar-nos levar apenas porque alguém usou o que disse que Deus lhe falou. Não, o profeta aqui deixou-se levar. E é neste contexto que eu digo assim, o que é que lá está, irmãos, em 2 Timóteo 4:3, não é? Que muitos amontoarão para si, não todos. São aquelas pessoas que vão buscar para si pessoas que lhe dizem correto, que dizem aquilo que eles gostam, mas que Deus nos ajude, irmãos, amém? E eu vou entrar na parte final para deixar um tópico muito importante para nós refletirmos como Deus, o dono da nossa propriedade, o dono da nossa vida, Ele não permite que nós mudemos nada. E um líder e um pastor têm a responsabilidade de quê? De seguir fielmente aquilo que Deus determinou. Irmãos, em Apocalipse, no capítulo 2 e verso 1, vamos rever aqui para você ver a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Eu, como pastor, perante tudo isto que disse, o pastor, o profeta, eu também fiz, o Senhor também me revelou, também me mostrou, e eu como um líder, como um pastor, outros colegas meus que me estão a ouvir, qual é a nossa postura que tem que ser recebida. Veja aqui o que diz aqui, Apocalipse 2:1. Ou melhor, desculpe, primeiro, irmão Wesley, eu enganei-me. Primeiro, comece por Apocalipse 1:11. O que é que diz lá? Diz assim, é Deus que está a falar para quem? Que os irmãos sabem? Para João, não é? Está ali. Diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, é isso? Apocalipse 1:11. Mas então o que vês escreve... Pronto, está bom, está certo ali. Ok, o meu texto é diferente, está ali. O que vês escreve-o num livro, e agora diga comigo, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna. Deus manda João escrever a quem? Às igrejas, correto? Ele diz, escreve às igrejas. Portanto, tudo aquilo que João vai escrever é para ser transmitido às igrejas. Agora, capítulo 2 e verso 1. Apocalipse 2:1. O que é que diz lá? Escreve ao anjo que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7, castiçais, etc. E agora, não vamos ler os textos todos, mas o verso a seguir, o que é que diz? Eu, em vários, e tudo isto repete-se. Em Laodiceia, em Esmirna, ele escreve ao anjo, ao anjo, ao anjo. Agora, o que é que eu quero dizer a vocês? A mensagem é para todos. Mas a quem é que Deus responsabiliza pelo positivo ou pelo negativo da igreja? Não é a igreja, é ao pastor. Certo? A mensagem é para todos. Mas Deus diz, eu tenho, está sempre no singular, eu tenho contra ti, que perdeste o primeiro amor, eu tenho contra ti que tu eras a profetisa, eu tenho contra ti que tu achas que és rico, mas eu tenho contra ti tudo isso. Porquê, irmãos? Porque Deus, para além, que é como a lavoura, Deus dá os servos para trabalhar a lavoura, mas Deus disse ao servo, olha, faz isto. E se o servo não fizer, tem grandes responsabilidades, como foi com Arão, como foi com Saúl, como foi com este profeta. O que é que nós vimos? Não é? Que todos aqueles que alteraram a mensagem de Deus, irmão, foram penalizados. Não é? E a terra também, cada um de nós. Nós somos o quê, irmãos? Somos a lavoura de Deus. E se nos revoltarmos contra a mensagem de Deus, nós vamos ser punidos, responsabilizados por isso. Então, o que eu quero, e estamos para terminar, para dizer o quê? Irmãos queridos, que Deus nos ajude a obedecermos a Deus. Amém? Irmãos, repare uma coisa, nós como cristãos fomos comprados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e hoje o que é que nós somos? Somos propriedade
de Deus. Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso dono. E Ele, irmãos, transmite as suas mensagens. Só que o apóstolo Paulo diz, tomem cuidado, porque vai chegar tempo em que as pessoas não vão gostar da mensagem, vai ficar com comichão, vai ficar com uma sensação desagradável pela mensagem. Cuidado, não façam isso. Não vão buscar homens para dizer-vos amém àquilo que vocês querem. Porquê, irmãos? Porque Deus penaliza, não é? Deus penaliza tanto a lavoura como penaliza o servo que trabalha a lavoura. Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Deixem-me terminar e dizer o seguinte aos irmãos. Irmãos, como lavoura, eu apelo a mim e a todos vocês. Vamos ser humildes, amém? Vamos ser obedientes a Deus, que Ele é o dono da nossa vida, não é? Oh, irmãos, para quê? Para que não ficamos em pé de igualdade com Israel, que quis substituir Moisés, como Saul, que quis obedecer ao povo, não é? O próprio jovem quis obedecer ao colega, mas que Deus nos ajude. Quando vier alguma mensagem para você, receba, faça o teste, ore a Deus, busque, fale com quem você achar que tem dons espirituais, tem capacidade, não se deixe levar, porque, irmãos, porque depois todos nós, você e eu, seremos penalizados diante de Deus. Amém? Oh, irmãos, que Deus nos ajude. Por isso, obedecer aos mandamentos de Deus, não há nada melhor do que de outro tipo, como é que diz a palavra de Deus, não é? Lá em 1 Samuel até diz, é melhor que a feitiçaria, não é? Obedecer a Deus é o que Deus te agrada. Irmão, que Deus nos ajude. Você é a lavoura e não é o dono da sua vida. Amém? Fiquemos de pé, irmãos. Amém? E eu aproveito e termino também na oração para incluir o nosso casal, o irmão Martins e a sua esposa, que eles, se Deus permitir, terça-feira vão estar um tempo ausentes, vão até Portugal, e nós desejamos que Deus os acompanhe, lhe dê uma boa viagem e eles em breve também possam ter um bom tempo e que Deus os ajude. Amém? Então vamos orar a Deus. Querido Pai Celestial, ao Senhor, muito obrigado, ó meu Deus, por este alerta, por esta mensagem que Tu nos tens dado. Sabemos que Tu és o dono da nossa vida, nós queremos humildemente Te obedecer, Senhor. Ajuda-nos, não nos deixes levar, Senhor, por qualquer outros rumores, qualquer outras vozes, ó Senhor, mas ajuda-nos a ser fiéis a Ti, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, ó Senhor, sermos humildes a Ti, aceitar, porque Tu sempre tens o melhor para nós, ó Senhor. Muito obrigado pelo Teu alerta, pelo Teu despertamento espiritual, ó Deus. E ajuda-me a mim, Senhor. Perdoa-me se alguma vez nós temos falhado acerca da Tua vontade, ó Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis a Ti, Senhor. E agora, ao terminar, também Te entrego o casal dos nossos queridos irmãos nas Tuas mãos, ó Senhor. Agora guarda-os, protege-os, dá-lhes uma boa viagem e o tempo que eles ali estiverem, ó Senhor. Ajuda-os, Senhor. Põe a Tua mão, guarda e protege-os, e quando eles regressarem possam trazer novas coisas bonitas para nós nos podemos alegrar com eles. E é no nome de Jesus que eu Te peço agora que nos leves para as nossas casas guardados e protegidos por Ti, ó Senhor. E se ainda estivermos neste mundo, que no próximo domingo possamos vir aqui uma vez mais para louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Então até domingo, se Deus quiser, e não se esqueçam, não é? Domingo, novo mês. E então temos o nosso dia da ceia do Senhor. Amém.